E aí foi o que eu percebi que eu estava errando quando eu tive a minha empresa Agarrar. Eu estava impedindo os empresários de caminharem, de fazerem a parte deles, de aprenderem esses comportamentos novos necessários para tirar a empresa daquela situação ruim. Porque o que tira a empresa de uma situação ruim não é reclamar, mas é a gente fazer algo diferente. Para fazer algo diferente, a gente precisa aprender um comportamento diferente. Porque se eu soubesse fazer, eu já tinha feito. Muito provavelmente a competência para fazer já está aqui dentro. Eu parto sempre desse princípio. A gente até se capacita, mas muitas vezes a nossa atitude já está aqui dentro. Mas a gente precisa aprender algo novo. Sempre a gente precisa aprender. Como falar de um jeito diferente, como se comportar de uma maneira diferente. Sempre tem algo que a gente tem que aprender. Inclusive, como lidar com o mal-estar que a gente sente. Aí, aprendendo isso, a gente consegue caminhar de uma maneira diferente. Enfim. Foi desde 2013, então, quando eu comecei a trabalhar por conta. 2013 ainda pelo Sebrae, mas já era sem ser CLT. Eu venho me especializando, né, na área de negócios. Então, eu fiz um MBA em gestão de negócios, eu fiz um MBA em desenvolvimento humano. Na área de negócios, eu fiz um MBA na área de psicologia positiva e liderança. Eu fiz vários cursos de coaching, tenho 2 formações de coaching, enfim. E aí, ainda assim que eu tenha me especializado, eu percebo que eu, inclusive, quando eu tô de frente a uma situação muito difícil, muito desafiadora, eu me comporto que nem criança. Que é, eu sento e choro. Eu sento e reclamo. E por que a gente faz isso? E eu comecei a prestar atenção agora na Liz. A Liz, ela cai, né? Normal. Desde pequeno, 2 aninhos, sai correndo, tropeça, cai. Ainda não atina muito, quer ver quando tá com sono. E eu ainda dou colinho, eu ainda dou beijinho, eu ainda dou gelinho. E eu acho a coisa mais bonitinha, porque pra ela, tudo é resolvido com um beijinho e um gelinho. Às vezes ela cai e se machuca feio, assim, dói muito. Aí ela corre pra mim e pede um beijinho, eu dou um beijinho e um gelinho. Aí ela bota, assim, tipo um galo na cabeça e deu, mamãe passou. Só porque ela ganhou um beijinho e botou um gelinho. Então essa é a regra aqui em casa que serve pra tudo, gelinho e beijinho. Mas, mesmo que eu ainda acolha, porque ela é pequenininha, né? Ainda assim eu deixo partir dela um movimento de que ela quer ajuda. Eu não tiro mais dela esse primeiro movimento, esse primeiro, como é que eu posso dizer? A primeira reação, vou chamar assim. Então, quando ela cai e se machuca, antes que eu saia correndo e junte ela, levante ela, eu deixo ela me procurar, ela me olhar, e ela chorar para mim e dizer, mamãe, me ajude. Aí eu vou lá e ajudo ela. E eu fico acompanhando com o olhar. Então, assim, eu estou sempre perto e sempre disposta, mas eu não tiro a primeira reação dela. Essa reação tem que ser dela. Porque pode ser que essa reação seja para pedir ajuda, sim, mas muitas vezes não. Muitas vezes ela levanta sozinha, sacode a poeira e segue a vida. E se eu tiro esse movimento dela, muito provavelmente quando ela for adulta, ela vai ter mais dificuldade em levantar e se virar. Eu fui assim, eu fui bem mimada. Ou eu fui muito super protegida. Minha mãe me super protegeu demais, assim. E eu sei o quanto isso me custou para me tornar mais proativa, porque eu sempre fui mais de esperar que o outro me atendesse ou que o outro resolvesse o problema para facilitar a minha vida. Eu demorei muito tempo para cair em mim e me dar conta que vai, levanta, sabe? Não. E meu irmão falava uma coisa que eu tinha muita raiva, mas faz sentido. A vida é dura para quem é mole. Ele sempre falava isso. E a vida é mole para quem é duro. Ou seja, se a vida estava sendo dura é porque eu estava sendo mole demais, muito fracote, ele dizia. Então te levanta, faz o que tu tem que fazer, faz a tua parte. E doía ouvir aquilo, eu tinha muita raiva daquilo. Mas isso aos poucos foi me mostrando que eu podia ser um pouco mais dura. Ainda assim, eu acho legal a gente chorar um pouquinho, pedir colo. Eu, às vezes, quando eu não tô legal, eu peço colo. Meu marido, às vezes, é duro e eu falo assim, não quero dureza, eu quero só um colo. Só quero chorar hoje, só quero reclamar. Aí ele vai lá, me acolhe, tudo tá, beleza, agora vamos lá, continua. E assim a gente vai vivendo a vida. Então, eu não vejo que tenha problema da gente se queixar. Eu acho que é um problema muito grande a gente falar que é difícil empreender. É difícil empreender. Mas a gente achar que é impossível empreender. Dificuldade não significa ser impossível. Mas a gente tem uma leve impressão que ser difícil é ser impossível. E se é difícil é porque eu não dou volta. E aí, se eu não dou volta, eu já desisto. E aí eu abandono o projeto, né? E o meu sonho era justamente isso. Ser um laboratório
que atendesse empresas dificílimas ou pessoas que achassem que não iam mais dar volta. Porque sempre tem volta. Eu não desisto, eu sempre falo isso, eu não desisto das pessoas. Há quem diga que eu sou teimosa, eu não acho que eu sou uma pessoa persistente. Porque eu sei que a gente dá volta. Eu tenho as minhas crenças e eu tenho certeza que a gente dá volta. Ninguém veio nessa terra, ninguém tá aqui para sofrer. A gente tá aqui para aprender. O sofrimento faz parte da vida, qualquer vida. De quem tem dinheiro, de quem não tem dinheiro. De quem tem saúde e de quem não tem saúde. Sofrimento é inerente da vida. Sofrimento não é punição. Passar trabalho não é uma condição de quem tá errado ou de quem tá fazendo as coisas. Passar trabalho é algo inerente da vida. Todos nós vamos passar dificuldades. E todos nós vamos ter coisas boas. E isso vai acontecer independente da gente. Mas a gente pode tirar proveito da situação ruim, que é aprender repertórios novos, aprender a ser mais duro para a vida ser mais mole. Não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas a gente tem que sempre aproveitar as situações difíceis para a gente entender o que nos levou até ela, ou nos permitiu cair nela. Vamos falar da pandemia, né? A pandemia foi algo que não tinha como fugir. Assim, qualquer lugar do globo, com empresas abertas ou não abertas, lockdown ou não lockdown, o que o governo fizesse de qualquer forma seria muito difícil. Né? Estávamos num momento em que não era o foco compras, não era o foco empresas, naquele momento era saúde, preocupação, então com certeza aquilo iria afetar. Só que aquilo também tinha que trazer um bom aprendizado do que tinha nos levado até lá. E uma das coisas que eu falava bastante com o meu marido, que coisas que a gente fazia assim, das nossas escolhas, a gente fazia projetos e antes que a gente terminasse de pagar um projeto, ele já encabeçava outro, assim. E quando veio a pandemia, a gente estava no meio de um projeto e que a gente podia não ter estado. A gente tinha recém colocado a placa solar na empresa, então a gente estava descapitalizado. E aí a pandemia nos pegou com as calças na mão. Isso foi um problema. A gente ainda conseguiu se virar, mas isso foi um problema bem grande. Se a gente não tivesse tão descapitalizado, a gente não teria na condição que a gente está hoje, né? Remando aí, lutando para conseguir voltar ao nosso faturamento. Mas como eu falei, a pandemia foi, né, uma fatalidade, foi uma situação que aconteceu para todos, independente de crença, independente de religião, independente de cor, independente de país, independente de governo, independente, enfim, de qualquer coisa, aconteceria de qualquer forma. Mas isso não impede da gente ter tirado bons frutos.